Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Senhor nosso Deus e Pai, te glorificamos, Pai Santo querido, nessa noite, Pai. Te exaltamos, ó Deus, pela Tua fidelidade, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia. Deus, e queremos consagrar, Senhor Deus, esse momento ao Senhor, as nossas vidas. Queremos consagrar o nosso coração, Senhor Deus, Pai Santo querido, para que o Senhor venha, Senhor Deus, Pai Santo querido, nos trazer discernimento, Senhor Deus, revelação, compreensão da Tua palavra, Senhor Deus. Encontra em nós uma terra fértil, Senhor Deus, um coração saudável, Senhor Deus, para que o Senhor possa, Pai Santo querido, nos tratar, nos curar nesta noite, Senhor Deus, Pai Santo querido. Deus, nós te louvamos, Pai, por todas as maravilhas, Pai Santo querido, que o Senhor já fez nessa noite, pela manhã, e por aquilo que o Senhor também haverá de fazer nessa noite, Pai. Te glorificamos, Pai Santo querido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esses dias, sábado à tarde, sábado pela noite, agora domingo pela manhã, nós tivemos aqui com o pastor Fernando e a irmã Milagros e o Natan e Tabita, e foi um tempo assim muito bom, muito precioso, e um tempo de graça realmente, algo que a gente precisa de vez em quando fazer, conhecer o campo missionário, saber das notícias, o que esses missionários passam ali. Mas também assim foi um tempo de entendimento, de renovo para o nosso coração. E uma das coisas que ele falou assim foi muito enfático nesses 3 dias. O tema da sua palavra foi em Mateus 28, precisamente, depois em Romanos 10. Mas uma coisa ficou muito marcante no meu coração. E ele dizia assim que às vezes nós andamos atrás de uma igreja boa, de um pastor abençoado, de um louvor abençoado, de irmãos abençoados, de um relacionamento abençoado, de uma unidade, uma comunhão abençoada. Mas isso não é tudo que nós precisamos. E ele começou falando em Mateus 28:1, quando as irmãs Madalena, Maria Madalena e a outra Maria buscavam Jesus logo pelo primeiro dia, pelo primeiro raiar do sol, no domingo. E esse realmente deve ser o nosso objetivo, Cristo, Jesus. Porque se a gente buscar uma igreja boa, um louvor bom, uma palavra boa, um pastor excelente, isso um dia vai nos satisfazer. E logo, logo a gente vai estar suprido, nós vamos estar cheios. E a gente vai se desencantar com isso. De repente o louvor não é tão aquilo que a gente esperava. O pastor não é aquela pessoa tão abençoada que a gente esperava. Os irmãos não são tão assim aconchegados como a gente esperava. E a gente vai desanimar. E a gente realmente, de alguma forma, a gente vai se desencantar com isso. Porque o nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é Cristo. Nosso objetivo realmente sempre vai ser buscar a pessoa de Cristo, um entendimento, uma comunhão, um conhecimento cada vez maior. E a última vez que eu falei, eu mencionei também isso, da nossa necessidade realmente de Deus. Deus é aquilo que nos supre, é Ele que vai nos dar essa alegria, Ele que vai nos dar esse ânimo, que Ele que vai nos curar, Ele que vai transformar as nossas vidas, que vai mudar a nossa história. Então, o nosso objetivo realmente maior tem que ser Cristo. E a outra coisa assim, que ele falou é que hoje as igrejas mencionam muito pouco Jesus. Focam em muitas coisas. As nossas conversas, elas têm sido muito poucas em Cristo.
relacionando Cristo. Às vezes a gente reúne por uma comunhão, mas a gente fala de muitas coisas menos de Jesus. Daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que o nosso coração está sentindo, do nosso desejo de estar mais próximo cada vez mais. Esse deve ser o nosso objetivo. E também deve ser assim o objetivo da igreja, sempre estar falando disso constantemente, porque foi por Ele. E é por causa dele que nós existimos. Esse texto, em João 5, ele conta a história de uma pessoa que estava enferma ali há 38 anos. Tem muitas passagens que o Senhor menciona, o Evangelho menciona, pessoas doentes há muito tempo. Existia uma senhora também, quando Jesus se encontrou naquela sinagoga, que há muito tempo andava encurvada. E eu imagino, queridos, como esse homem aqui, que era paralítico, ela estava ali entrando e saindo na igreja há muito tempo, 18 anos. 38 anos, uma vida. Sabe, quando Jesus pergunta para ele assim, queres ser curado? A resposta dele, Senhor, tem muitas pessoas aqui, mas elas não atinam para mim. Amigos, eles também se foram. Eles não estão presentes. A igreja, os judeus, que a palavra menciona, ou os principais, ou aqueles religiosos da época, eles também não atentavam para isso. Ele estava há muito tempo naquele lugar. Todas as pessoas que passavam por ali, talvez até os próprios discípulos, como acontecia naquele também paralítico da Porta Formosa, passavam, iam e vinham todos os dias, cultos, celebrações, louvores, cânticos, relacionamentos. Talvez muitas pessoas até brincassem ali, vendo aquela pessoa ali paralítica há muito tempo, mas até então nada acontecia. E quando Jesus vê aquele homem, a palavra diz que ele se compadece e pergunta para ele. E é uma coisa interessante, queridos. Muitas vezes Jesus perguntou para pessoas enfermas, fez perguntas assim, o que queres que eu te faça? E a gente pode imaginar assim, isso é óbvio, será que ele não sabia, ele sendo onisciente? Alguns críticos bíblicos da Bíblia, ele diz assim, olha, mas se ele sabia, por que ele pergunta? Parece uma coisa assim que realmente seria desnecessária. Mas olha, quando você ouve essa pergunta, quando você vê essa pergunta de uma forma diferente, por exemplo, realmente você quer mudar? Era isso que ele estava perguntando para aquela pessoa. O que queres que eu te faça? Realmente você quer mudar? Você quer ser sarado? Realmente você quer mudar? Porque a cura não resolvia muito. Sarava o físico, mas talvez a alma continuava enferma. Sarava a alma, mas talvez o espírito estava enfermo. Para que ele viesse fazer uma mudança, era necessário que a pessoa desejasse. E a gente vê uma coisa muito interessante, por exemplo, aquele homem, ele poderia ter perdido as esperanças, 38 anos. Não me interessa mais, já aconteceu tanta coisa. Quantas vezes a gente ouve isso na igreja? Eu entrei, eu saí, eu passei tantos anos, fui crente tantos anos, mas hoje estou afastado. Aquilo que eu fui buscar, não encontrei. Por que ela não encontrou? Talvez queria alguma bênção, talvez quisesse algum relacionamento, talvez entrou ali porque achou a igreja bonita. Isso, muitas coisas passam pela cabeça, e quando isso não acontece, não satisfaz, há uma desesperança, e a tendência da pessoa realmente é afastar. Uma outra coisa, poderia estar satisfeito com a situação dele também. Por que trabalhar? Por que ser curado? Se eu for curado, eu vou ter que trabalhar. Se eu for curado, eu vou assumir responsabilidades. Por que ser curado? Está tão bom.
Por que eu mudar se está tão bom? Se eu mudar, Deus pode me dar trabalho, Deus pode me mandar para o Peru. Então tá bom desse jeito. Tranquilo. Até aqui vivi muito bem assim. Sabe, quando a gente realmente quer mudar, é colocar nas mãos de Deus as nossas vidas. E aí não nos pertence mais, é dele. Ele vai fazer o que ele quer, nos manda para onde ele quer. Age em relação a nós como ele quer. Outra coisa, por que ser curado? Talvez é bom permanecer desse jeito, porque eu transfiro responsabilidades. Eu começo a dizer, não, o problema realmente é da família. O problema é do sistema que não me assistiu como devia. O problema são as pessoas. O problema é a igreja. O problema são os líderes que não atentaram para isso. É fácil nós continuarmos enfermos. Mas a pergunta do Senhor para ele era clara. Realmente você quer mudar? A partir desse momento, ele começa a ver uma coisa diferente. E eu creio assim que o nosso objetivo em relação à nossa vida cristã vai ser sempre responder para o Senhor dessa forma. Uma outra coisa interessante, se no íntimo, no nosso coração, estamos contentes com o que somos, não pode haver mudança. Se eu estou satisfeito com aquilo que eu sou, com a vida que eu levo, da forma como eu penso, não tem como mudar. Outra coisa que a gente vê nesse texto, milagre ele acontece quando a nossa vontade e o poder de Deus cooperam para torná-lo possível. Em seguida, o Senhor fala para ele assim, levanta-te. Sabe que às vezes nós queremos alguma coisa sobrenatural, extraordinária, mas não temos uma participação ativa. Às vezes Deus requer de nós uma coisa que temos que fazer para que haja mudança, a gente não faz. Nós queremos esperar sentados, quietos, para que Deus venha e faça algo extraordinário. Não vai acontecer. Tem que ter uma disposição. O que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, se foram. Você quer ser curado? Levanta-te, toma teu leito e anda. A partir desse momento, quando ele se dispõe a colaborar com o poder de Deus, realmente algo acontece. Às vezes nós imaginamos que não temos participação nenhuma nisso. Errado. Depende muito realmente da nossa vontade. As coisas que nos veem, as coisas que nos vencem, que nos derrotam e que também se apoderam de nós por tanto tempo, são destronadas pela humildade, pela obediência, pela palavra de Deus, a sua ordem. Levanta-te, toma teu leito e anda. Quantas vezes, querido, a gente ouve realmente palavras, quantas vezes a gente lê, quantas vezes a gente vê naquilo que Deus tem nos pedido, solicitado, requerido, algo desse tipo, mas nós não queremos fazer. A nossa ação é sempre fazer diferente. E aí não há mudança. Nós queremos cura, mas a cura, ela não acontece em uma área. A palavra fala que nós somos corpo, alma e espírito. Somos íntegros. Naquilo que o Senhor quer fazer conosco, é totalidade. Ele quer fazer tudo. E depende realmente de a gente querer mudar. A resposta para Ele, Senhor, eu quero que o Senhor faça algo sobrenatural. A missão de Cristo, isso que eu quero assim enfatizar nessa palavra. A missão de Cristo é ser semelhante ao Pai em igualdade, submissão e obediência em amor. Versículo 19, se você vê, ele diz o seguinte: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Similaridade. Se nós transportarmos isso para uma família, você vai ver muita coisa parecida
num pai, por exemplo, você vai ver um filho muito parecido com o pai. Você vai ver um filho, quando você conversa com ele, se você não está vendo ele presencialmente, você vai ter uma voz muito parecida com o pai. Se você fala com uma menina, ela também reproduz uma voz muito parecida com a mãe. Se você vê o andar do pai, se você olhar para o Rafael do Domingos, de costas, você vai estar vendo o Domingos. Similaridade. Se você olhar para a Júlia, você vai estar vendo também a Célia. Similaridade. Não só na questão física, mas também no gosto, nas ações, nas roupas. Você pode até não perceber isso, mas se você olhar realmente, você vai estar vendo essa questão de semelhança. No reino de Deus, querido, não é diferente. Às vezes, assim, até alguns irmãos, eu vejo algumas vezes, assim, alguns irmãos da Universal, se você não estiver vendo a figura, você vai achar que quem está falando é o Bispo Macedo, mas não é. Tamanha similaridade que eles têm da entonação de voz. Da mesma forma, se você não estiver vendo o Valdomiro, tiver outra pessoa, um outro pastor pregando, é igual. Similaridade. E o que Jesus estava falando aqui é exatamente isso. Assim como o Pai faz, eu também faço. Eu não faço nada diferente daquilo que o Pai faz. Se eu fizer, é porque Ele me pediu para fazer. O que isso tem a ver com a gente? A mesma coisa. Eles trabalharam juntos para que o Espírito viesse. Se o Espírito age desse jeito, também vamos agir. Um desse dia a gente assistiu um vídeo, na verdade um documentário, de uns irmãos, acho que americanos, que andam aí por aí afora. Então, quando eles chegavam, foram até Israel também, entraram naquela mesquita por uma pessoa que eles curaram. Curaram muitas pessoas, assim, andando pela rua. E qual era a ideia deles? Não, o Senhor fez. Tinha um cara lá do alto escalão, do muçulmano, e ele viu o cara andando coxo, chegou, pediu para ele sentar, ele sentou, ele começou a tocar nas pernas, e falou, olha, tuas pernas vão ficar iguais, e daqui a pouco ele começou a andar, não andava mais manco. E mais tarde, quando ele pede para adentrar aquela mesquita lá, que era impossível alguém entrar, quem ele encontra lá como chefe que ia autorizar a entrada dele? O cara. Por que ele fez isso? E tantos outros milagres. Não, o Senhor fez. Ele ressuscitou, ele curou coxos, ele curou cegos. Similaridade. Transformou vidas, ele mudou a história de pessoas. Ele andou por aí, ele caminhou. Similaridade. O que Jesus estava fazendo dentro dessa missão, dentre tantas coisas que ele menciona, era exatamente isso. Deixar para nós que aquilo que ele fez, nós também podemos fazer. Desde que seja realmente dentro daquele propósito. Isso é real. Uma outra coisa, seguir o plano que o Pai preparou para a sua vida terrena, a redenção do seu povo para ser uma semente, um povo distinto e exclusivo dele. Isso é uma coisa muito interessante, queridos, porque assim, o propósito de Cristo, a missão de Cristo, foi exatamente isso, preparar um povo para o Pai. O propósito da nossa missão é para preparar um povo para Cristo. O que os irmãos missionários fazem por aí é exatamente isso. O que a igreja faz em Viçosa, em outros locais, é exatamente isso. O que nós aprendemos com o pastor Edilio, uma casa espiritual, é exatamente isso. Deus não está interessado em templos, vai ficar um dia. E ele diz que Deus não está interessado em célula, em discipulado, em cultos, em louvores, mas Deus está interessado em pessoas, casa espiritual que você vai realmente edificar.
Por que ele fala isso? No dia que o Senhor voltar, tudo isso não serve mais para nada, não tem mais sentido nenhum. Louvor não tem mais sentido, igreja, templos não tem mais sentido. Reuniões celulares não tem mais sentido. Discipulados não tem mais sentido, porque o Senhor voltou. Mas vidas, pessoas, almas conquistadas, edificadas, casa espiritual, templo para Ele, isso tem sentido. Isso realmente vai subir. Então, assim, como nós conseguimos isso? Cristo. Nosso objetivo, nosso foco, Cristo. Por que nós fazemos isso? Pessoas. Por que nós estamos adquirindo um lote? Pessoas. Por que nós nos reunimos? Pessoas. Se não fosse isso, não teria objetivo nenhum. Era arrumar as malas e ir embora. Uma outra coisa, vocês veem aí que mais na frente, os judeus, a religião, a igreja da época fica muito injuriada, chateada com Cristo, porque ele estava curando num sábado. Mas olha, o que o Senhor fala para ele, versículo 17, ele está dizendo o seguinte: olha, o juízo, a compaixão, a misericórdia, o amor e o fazer o bem não cessam no dia de sábado. Senhor, mas hoje é meu dia de descanso. E tem uma pessoa querendo ouvir uma palavra, mas hoje é meu dia de descanso. Isso é compaixão, isso é misericórdia, isso é amor. Isso é fazer o bem. Não tem descanso. Eles estavam focando uma coisa que realmente não tinha sentido em relação às pessoas, em relação a um paralítico de 38 anos esperando misericórdia, esperando compaixão. Que isso tem a ver com a gente, mesma coisa. Talvez o nosso tempo, 10 minutos do nosso tempo, 10 minutos, 1 hora, 2 horas que seja, um dia, mas se for com o objetivo de fazer uma casa espiritual para Deus, isso vai valer muito a pena. 1 hora de oração, 1 hora de intercessão, 1 hora de clamor pela cidade, pelas famílias, vale muito a pena. E não importa o dia, se aquele é o seu dia de descanso. Porque um dia você também não vai precisar mais de um dia de descanso. Vai ser a eternidade. As obras, ou melhor, a confirmação dessa missão, versículo 33, ele diz o seguinte: versículo 33, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Interessante, queridos, que o pastor Fernando falou uma coisa também muito legal. Ele falava assim que Jesus, ele questionava muitas coisas, mas ele sempre apresentava uma solução. Às vezes nós questionamos também muitas coisas, mas não temos solução, nós não temos uma proposta de atender aquela demanda. Mas observem, ele fala que João deu testemunho dele. Está lá em João 21, 1:29, não precisa ler, mas ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele estava confirmando o testemunho de Cristo, era necessário. Versículo 36, as obras, os milagres, os sinais dão testemunho de Cristo. Mateus 11, 4, 5. Quando João mandou os mensageiros para perguntar a ele: olha, é o Senhor? É o Messias? É o Cristo? Ou esperamos outro? Ele não mandou uma resposta para João, mas ele falou assim: olha, os cegos veem, os coxos andam, os enfermos são curados, os vivos, os mortos ressuscitam. E aí eles levaram, entenderam a mensagem, porque isso estava escrito. São sinais que precisam realmente acontecer, para que Cristo tenha também o seu testemunho. Outra coisa que nós vemos aí, tipo, levanta-te, então vem para fora, vai-te em paz. Você que é estudante da Bíblia, você vê muito isso. Cada pergunta: o que queres que eu te faça? Um imperativo.
Então vê. Queres ser curado? Levanta-te e anda. Sempre vai acontecer desse jeito, queridos. Isso é palavra de Deus. Se realmente nós agirmos dessa forma, como o Senhor fala, similaridade, levanta-te e anda. E existem alguns documentários no mundo inteiro de curas, coisas que a gente imagina assim, não acontece, mas acontece. Para quem crê. Para quem crê. Isso é muito legal. Uma outra coisa também, não há tarefa maior que aliviar a dor e a tristeza do próximo. Quando você vê, por exemplo, Jesus deixando 99 ovelhas para buscar uma que estava triste, isso é evangelho. Isso é amor, isso é compaixão, isso é misericórdia. Isso é fazer o bem. Às vezes a gente também não quer fazer isso. Às vezes a gente não quer pagar preço. Nós queremos assim, nós somos uma geração muito imediatista. Nós queremos tudo pronto, que a pessoa realmente ela responda de uma vez só. Não queremos gastar tempo com elas, hora com elas. Nosso desejo é que falar para uma pessoa e pregar para ela e automaticamente ela já sai dali pronta. Não é desse jeito. Nós temos que investir. Jesus também deu esse exemplo, 3 anos, trabalhando com pessoas difíceis, que aparentemente não iam dar resultado nenhum. Mas vale a pena, esse é investimento no reino. Versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Que o Senhor estava querendo dizer. Tornar um homem. Ele veio como homem, se tornou um homem. Se fez semelhante a nós. Entregou a sua própria vida para perdoar os nossos pecados. Aquilo que o Senhor pediu para ele, aquilo que Deus Pai requereu dele, foi exatamente o que ele fez. Parecer com nós, parecer com cada um de nós, sentir as mesmas dores, o mesmo cansaço, a mesma fadiga, chorar, as mesmas angústias, para ser um intercessor, mais tarde para estar nos céus e saber que aquilo que nós sentimos, realmente Ele pode interceder por nós, dizendo, olha, eu senti isso. Pai, tenha um pouco mais de compaixão e de misericórdia. Vai dar certo. Vai responder. Daqui uns dias, ele vai estar diferente. Isso é muito legal. Versículo 39. As Escrituras também, elas dão testemunho de Cristo. Moisés também dá testemunho de Cristo. Gênesis 22, 17 e 18, a gente também não vai ler. João 6,35, o Senhor, Ele menciona Ele como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, Jesus falando. E uma coisa muito interessante, quando a gente fala de pão, ele está na casa do pequeno e está na casa do grande. Ele não é regional, ele também não é nacional. Ele está em todos os locais. Esse é o nosso Senhor, que é uma necessidade para todas as culturas, para todas as gentes. É uma necessidade para Ele estar em todas as casas. Se a pessoa é muito humilde, não pode comprar muita coisa, mas ela tem pão. Se o sujeito é muito rico, mas na mesa dele também tem pão. Isso é legal, querido. Ele não é uma fruta também, assim, de época. Ele não vai dar em setembro. Todos os dias. Ele também não é uma bebida de épocas especiais. Vamos fazer aqui uma geração viva em fevereiro. E vamos trazer muitos refrigerantes. E não é também
de datas especiais, ele é cotidiano. Assim o Senhor estava dizendo que a nossa necessidade também desse pão é cotidiana. Cada dia nós precisamos dessa porção. Cada dia nós necessitamos desse pão para nos alimentar. Isso é muito legal, a gente entender esse propósito. E uma outra coisa interessante que ele estava dizendo, Mateus 28, 20, ensinem a estes discípulos a obedecerem todas as coisas que lhes ordenei. Tudo isso que ele falou, tudo isso que nós vemos no Evangelho, especialmente João, o Senhor, Ele está dizendo para a gente, olha, quando você realmente se relacionar, quando você estiver junto, quando você estiver com alguém, ensina essas coisas para eles. As coisas que eu tenho mostrado para vocês, as coisas que eu tenho derramado sobre vocês. Porque se a gente não fizer isso, é simplesmente a gente caminhar de um lugar para o outro. A nossa necessidade não está sendo suprida, nós vamos estar nos reunindo, vindo aos cultos, sem motivação nenhuma. E vai chegar um dia que a nossa alegria sumiu, como o pastor pregou na virada do ano. Nossa motivação não deve ser alegria, porque se nós nos alegrarmos com um culto cheio, vai chegar um dia que a gente vai não olhar mais para isso. Mas nós temos que nos alegrar pela coroa da alegria, porque essa é realmente que vai nos trazer resultado futuro. São vidas, são pessoas. Um outro texto que eu achei interessante também na palavra, Mateus 9, 35, 38, quando ele fala que aquelas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor, ele estava falando de pessoas que estavam junto, uma multidão que andava atrás dele. Olha, queridos, não precisamos sair da igreja para encontrar ovelhas que não têm pastor. Cabe a quem pastorear? Cada um de nós. Quantas pessoas andam realmente para um lado e para o outro, vagando, não tem direção, ovelhas que não têm pastor, um dia estão bem, outro dia estão mal, um dia estão alegres, outro dia estão chorando. Precisa que você realmente apresente Cristo, precisa que você fale, volte se necessário lá no início e fale para ela do seu objetivo, da sua busca, Cristo. Caso contrário, também nós vamos estar fazendo nada. E aí, quando o Senhor voltar, a gente não tenha aquela triste notícia de que alguém que esteve do nosso lado ficou. Tantos anos ficou. Eu imagino assim esses irmãos que estavam ali naquele tanque, 38 anos, vendo aquela pessoa o tempo todo. Qual foi a decepção delas quando elas viram aquele homem realmente andando? Quantas vezes nós temos pessoas do nosso lado caminhando anos e anos? Você quer ser curado? Continua do mesmo jeito. Você quer ser curado? Continua do mesmo jeito. Mas muda a tua pergunta. Realmente você quer mudar? Amém, Senhor, eu quero mudar. Então você alia a sua vontade ao poder de Cristo. E aí não muda só o físico, não muda só a alma, não muda só o espírito. Muda a totalidade. E aí você chama a totalidade do Espírito Santo para a sua vida também. Você chama a integridade do Espírito Santo para a sua vida também. Palavra que eu creio que muda a minha história. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Muda a nossa concepção de reino. Muda a nossa concepção de unidade, de comunhão. Quando você encontrar com alguém assim, pergunta para ele.
Às vezes a gente acha que não é necessário. Se você vê uma pessoa enferma, será que não, a necessidade dela é ser curada, fica boa. Mas vai mais fundo. Vai mais fundo. Faz um mapeamento para ver se ela quer mudar. Então, queridos, isso fica no nosso coração. Assim que caminhemos mesmo nessa direção, nosso objetivo sempre vai ser o Senhor. Nós vamos crescer, mas nosso objetivo vai ser sempre o Senhor. Se um dia nós formos aqui 10% dessa cidade, se um dia nós tivermos aqui irmãos espalhados pelo país, nosso objetivo vai ser sempre Cristo. E o pastor Adonai costuma falar que se a gente tivesse nessa igreja, as pessoas que converteram aqui durante todo o tempo da existência da igreja, nós teríamos alguns milhares de pessoas. Mas eu me alegro com uma possibilidade, que muitos que passaram por nós, estão espalhados em algumas regiões, estão fazendo aquilo que um dia aprenderam aqui em algumas regiões, em algumas cidades, alguns estados, alguns países. É uma grande igreja. Sempre eu ouvi falar, desde que cheguei em Viçosa, que nós teríamos uma grande igreja. Há algum tempo eu imaginei uma grande igreja física aqui. Mas, em um determinado momento, comecei a ver uma grande igreja espalhada pelo Brasil, espalhada pelo mundo. E nós temos assim, as pessoas mais antigas conhecem, várias pessoas que passaram por aqui, que estão espalhadas em algum lugar, plantando alguma coisa, edificando uma casa espiritual para Deus. Isso é muito grandioso. Daqui uns dias, são alguns que estão aqui. Vão para as suas cidades, vão para os seus estados, vão para os seus países, mas vão levar aquilo que realmente aprenderam, buscar a Cristo. Primar pela pessoa de Cristo, desejar Cristo, querer Cristo e falar de Cristo, que é mais interessante.